Muito boa noite a todos, muito bem-vindos a mais um Nutri Sessions. Desta vez vamos falar sobre o ato do nutricionista, que impacto no dia-a-dia dos profissionais de nutrição. Começo por agradecer a presença de todos, o agradecimento especial à doutora Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, por estar aqui connosco esta noite, para nos falar um bocadinho e explicar um bocadinho melhor o que é isto deste ato do nutricionista, e também ao nosso painel de debate, que nos ajudará depois a discutir e a esclarecer aqui um bocadinho este documento. A Patrícia Almeida Nunes, diretora do Serviço de Dietética e Nutrição do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Raquel Ferreira, coordenadora do Núcleo de Educação e Qualidade Alimentar da Câmara Municipal de Sintra. E a doutora Helena Ávila, diretora de Qualidade na Unicel. Boa noite a todas, bem-vindas e muito obrigada. Antes de iniciarmos ainda, queria passar a palavra ao Paulo Silva, diretor da revista Viver Saudável, que vai partilhar comigo este espaço de moderação. Paulo? Olá, boa noite Inês, boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo partilhar esta noite connosco e discutir o ato nutricionista. Eu vou ser o moderador e responsável pela audiência, portanto eu vou controlar a multidão. Isto quer dizer que a Inês conversará com o painel de debate e eu terei a missão de alguma forma passar a voz da audiência quando puder e quiser participar nesta conversa. Gostaria, no entanto, e antes de avançarmos, de partilhar convosco algumas das funcionalidades da plataforma que estamos a usar esta noite, que ao fim de todo este tempo já é mais ou menos, espero eu, conhecida, mas não perdemos nada em recordar alguns detalhes que são relevantes e são relevantes para a discussão. Desde logo, vocês vão encontrar na vossa barra de atividades, vão encontrar um ícone Q&A, perguntas e respostas, portanto, e um outro que é o ícone do chat, ou bate-papo, depende da versão que estiverem a utilizar. Aqui queria chamar a atenção da audiência para um facto simples. Podem utilizar o chat para emitir as vossas opiniões, para conversarem uns com os outros, porque não, para de alguma forma comentarem a sessão entre a audiência. Mas nenhuma pergunta colocada no chat será considerada para o painel. Essas terão todas que ser colocadas na funcionalidade Q&A, ok? Colocando aí as perguntas, nós moderaremos e aquelas que não forem respondidas naturalmente pela apresentação e pelas diversas intervenções e pelas perguntas da Inês também, nós procuraremos colocá-las aos intervenientes. Portanto, estamos em casa e podemos ter uma discussão franca e espero eu que produtiva. Muito obrigado a todos mais uma vez, bom trabalho. Inês, creio que podemos começar. Deixa eu ligar o som. Penso que sim, Paulo, obrigada por estas explicações. Começo com uma questão, que é aquilo também que nos traz aqui, não é? E nós fomos recolhendo também algum feedback logo no momento das inscrições. O que é isto do ato do nutricionista? Quanto vale para a profissão? Que implicações tem, de facto, no terreno e no dia-a-dia dos profissionais? São algumas das questões que mais incomodam ou interpelam os nutricionistas e que trazemos aqui esta noite a este webinar. Mas antes de debatermos propriamente a temática e as suas implicações, é fundamental conhecermos, de facto, o que é que estamos aqui a falar, e para isso nada melhor do que chamarmos a esta casa a doutora Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, precisamente porque este ato nutricionista é um regulamento da Ordem, não é? Portanto, doutora Alexandra Bento, eu peço-lhe a palavra para si, para começarmos aqui então esta apresentação e explicar-nos de facto aqui a todos um bocadinho o que é este ato nutricionista, que implicações e o que é este regulamento. O que é que traz para a profissão? Ora, muito boa noite a todos. Eu espero que me estejam a ouvir em perfeitas condições.
Quero cumprimentar o painel que está connosco, naturalmente as 3 colegas que estão neste painel, a Helena Ávila, a Patrícia Almeida Nunes e a Raquel Ferreira. Um cumprimento, obviamente, imensamente especial aos organizadores, portanto, à Viver Saudável, na pessoa do seu diretor, do Paulo Silva, mas também um cumprimento para si, Inês Marujo, e ao cumprimentá-la também lhe agradeço o convite, mas agradeço mais do que isso, agradeço a realização destas sessões, das NutriSections, que de facto acabam por ser um espaço de discussão de temáticas que são importantes, que são pertinentes para a profissão de nutricionista, e saber pela voz do Dr. Paulo Silva que estamos entre colegas nutricionistas, com a exceção do Paulo Silva e da Inês Marujo, mas estamos entre colegas nutricionistas, permite-nos de facto podermos discutir assuntos que são relevantes e, portanto, obrigado da Ordem dos Nutricionistas à Viver Saudável também por esta iniciativa. Ora, em relação, Inês, ao ato do nutricionista e depois de feitas os cumprimentos, eu acho que em primeiro lugar era importante trazermos aqui esta discussão das razões da Ordem dos Nutricionistas para definir o ato do nutricionista. Ora, das razões da Ordem dos Nutricionistas, quase poderíamos sumariar essas razões numa razão, é uma razão preponderante de interesse público. Especificar o seu conteúdo intrínseco, o conteúdo intrínseco da profissão de nutricionista, é uma garantia da defesa dos interesses gerais dos serviços que nós, nutricionistas, prestamos. E tal como de resto o nosso estatuto o pode enquadrar. Nós não nos podemos esquecer que as ordens são associações profissionais que se distinguem pelo facto de receberem do Estado, sim do Estado, através de uma delegação da Assembleia da República, poderes de autorregulação, com um objetivo muito simples, de proteger os beneficiários da atividade, no caso concreto da nossa atividade profissional, na qualidade dos serviços que são prestados pelos profissionais, no caso presente pelos nutricionistas, e, obviamente, também um papel das ordens nos eventuais erros que possam ser desencadeados pelos profissionais. Para que as ordens possam cumprir estes objetivos, o Estado delega-lhes poderes de decisão sobre imensas matérias, mas desde logo sobre as condições do acesso e do exercício da profissão, mas também poderes relativos à reserva do título profissional, à reserva de alguns atos profissionais que resultam depois, por si só, na obrigatoriedade de inscrição para o acesso a essa profissão, obviamente com características próprias, e as características próprias é o possuir um diploma específico, aquilo que nós chamamos de título académico habilitante, conferido por um estabelecimento de ensino superior. Eu acho que nós poderíamos perguntar qual será a justificação do ponto de vista do interesse público na atividade do nutricionista e no ato do nutricionista, e eu parece-me que a resposta surge logo como muito evidente. De uma forma simples, nós podemos dizer, e todos nós sabemos, que o nutricionista é um profissional de saúde. Nós dizemos isto vezes recorrentes, que é um profissional de saúde que presta a sua atividade profissional em todos os setores da nossa sociedade, onde de resto a alimentação é preponderante para a saúde, no caso presente dos portugueses. Portanto, este modo da prática profissional dos nutricionistas abrange um vasto conjunto de atividades e de funções, junto de vários públicos e em diferentes contextos que nós sabemos, contribuindo somente para a saúde, para a segurança e para o bem-estar da população, pelo que a sua regulação é determinante, nomeadamente quanto a eventuais más práticas ou más prestações de serviços, no caso presente, relacionados com a alimentação e com a nutrição dos indivíduos e no caso presente, se estes não forem qualificados para o efeito. Portanto, neste sentido, é entendimento da Ordem dos Nutricionistas que define o ato do nutricionista visa garantir boas práticas profissionais, a qualidade da prestação dos serviços e o cumprimento das expectativas do cidadão, porque o nosso olhar, obviamente, tem que estar colocado no cidadão. Permitam-me os colegas que nos estão a ouvir
que nós possamos recuar e fazer, no fundo, um exercício conjunto de nós podermos recuar há algumas décadas, portanto, fazer uma retrospectiva na nossa profissão. Desde que se formaram os primeiros nutricionistas em Portugal até aos dias de hoje, nós sabemos que um longo caminho foi percorrido, e um longo caminho percorrido por todos nós, pelo conjunto de cada um dos nutricionistas, que nós podemos dizer que culminou com o crescimento e com o reconhecimento da importância da nossa profissão, mas é um caminho que ainda está a ser percorrido e é um caminho que continuará certamente a ser percorrido. Obviamente, e acho que importa aqui dizê-lo, com o reforço da evidência científica em relação à relação entre a alimentação e a nutrição e a saúde, ou, obviamente, a ausência dela. Por isso, é importante nós salvaguardarmos o bom nome da nossa profissão, o nosso bom nome, o bom nome dos nutricionistas, a par da salvaguarda dos interesses gerais dos clientes, dos serviços que nós, nutricionistas, prestamos. Defender o interesse público é primordial, e é primordial porque estamos a falar de atos de saúde e podemos dizer que este é, obviamente, um dos principais objetivos da Ordem dos Nutricionistas. É um dever e é uma inquietação comum, e a Ordem dos Nutricionistas vê com grande preocupação, como todos nós sabemos, o exercício ilegal da profissão. A prática do nutricionista impacta na saúde pública, assim como na segurança, como no bem-estar, não quer demais dizê-lo, da população, e por isso deve ser regulamentada de forma a que nós possamos proteger todo e qualquer indivíduo de más práticas ou de prestação de serviços por profissionais que não são qualificados. Portanto, a definição do ato do nutricionista, especificando o seu conteúdo intrínseco, e sublinho, especificando o seu conteúdo intrínseco, contribui também para um reforço da relação entre o nutricionista e o seu cliente, na medida do esclarecimento dos cidadãos quanto ao âmbito da intervenção do nutricionista. Eu acho que, tendo feito uma breve contextualização, facilmente se depreende destas minhas palavras iniciais que aquilo que se vai debater aqui hoje, esta noite, o ato do nutricionista, é claramente mais um passo na salvaguarda da saúde nutricional da população e, obviamente, também, e não quero mais dizê-lo, do bom nome da nossa profissão. Em relação a uma outra questão que eu acho que também importa aqui sublinhar, até para de alguma maneira lançar também o mote para a discussão do painel das colegas, eu gostaria de trazer aqui à discussão as questões da reserva da atividade. Nós sabemos que as ordens servem um duplo interesse, e é este trabalhar deste duplo interesse de proteger, por um lado, os cidadãos e, por outro lado, proteger os profissionais, no caso presente dos nutricionistas, que se encontra a mágica das ordens profissionais. Tal significa saber quais são os atos típicos dessa profissão e definir esses atos identitários da profissão, mas tal não significa necessariamente a definição dos atos profissionais que são reservados, que muitas vezes têm como resultado um fechamento de segmentos do mercado de trabalho e muitas das vezes podem transportar para outras questões que são questões que também importa trazer aqui, que é a proteção corporativa dos profissionais. Como sabemos, a criação das ordens profissionais e a consequente transferência dos poderes do Estado nestas entidades, sobretudo nas matérias relativas à reserva de atividades, ou seja, a definição de atos que apenas podem ser executados pelos profissionais inscritos nas ordens profissionais, justifica-se apenas em casos muito excepcionais. E é a verificação dessa excepcionalidade, como nós sabemos, que leva à criação das ordens profissionais.
Por esta razão, nos parece particularmente relevante as normas agora introduzidas no projeto de lei das associações públicas profissionais, e também podemos trazer esta questão aqui à discussão, o projeto de lei 974, que está atualmente em discussão na Assembleia da República, que impede as ordens de estabelecerem por si próprias atividades profissionais reservadas, sublinho, atividades profissionais que sejam reservadas e não sublinham a definição dos atos identitários da profissão. É dito isto mesmo no artigo 30º deste projeto de lei que está em discussão na Assembleia da República, e lanço também esta questão aos colegas para estarem atentos a esta discussão que ocorre na Assembleia da República em relação à lei das associações públicas profissionais. Portanto, tendo feito este preâmbulo, esta contextualização, facilmente se entende que aquilo que irá ser debatido esta noite é o ato do nutricionista, como todos nós bem sabemos, e não as questões da reserva da atividade. E, portanto, assim sendo, volto a sublinhar que consideramos que este é um passo importante na salvaguarda da saúde nutricional da população. No que diz respeito ao regulamento que define o ato do nutricionista, o regulamento que de alguma maneira suporta a discussão neste webinar, o regulamento 89 do presente ano, publicado em 28 de janeiro, portanto, grosso modo, há 8 meses, e este, como sabemos, define os atos profissionais dos nutricionistas, a sua responsabilidade e a sua autonomia, assim como a sua qualificação e as competências no âmbito do desempenho profissional dos nutricionistas. A preocupação em definir o ato do nutricionista, como bem sabemos, decorreu desta necessidade de definir e de garantir estas boas práticas profissionais e a qualidade dos serviços que são por nós, nutricionistas, prestados, cumprindo, no fundo, aquilo que são as expectativas dos indivíduos, dos cidadãos que se socorrem dos nossos serviços profissionais. E, portanto, circunscrevendo de alguma maneira aquilo que é considerada a esfera de atuação profissional dos nutricionistas enquanto indivíduos que são qualificados para o desempenho do ato do nutricionista. Há que dizer que em relação à aprovação deste regulamento que definiu o ato do nutricionista, eu acho que cumpre relembrar, esclarecer, é mais relembrar os colegas, porque se estamos a falar numa plateia de colegas, eu acho que é mais relembrar do que até esclarecer, que a produção deste regulamento seguiu o natural trilho que uma peça regulamentar deste género segue, ou seja, é um documento que é elaborado no seio do órgão executivo, desta feita no seio da direção, que define o projeto de regulamento, depois é colocado em consulta pública. Eu lembro os colegas que esteve em consulta pública este documento no ano de 2019, e depois da consulta pública agregaram-se os contributos, cerca de 100 contributos estes que partiram de diferentes esferas, tanto de instituições, como por exemplo o Ministério da Saúde, ordens profissionais, como de indivíduos em nome individual e também, obviamente, de nutricionistas. E, portanto, todos estes contributos, sem exceção, foram verificados, alinhados e, portanto, daí resultou a alteração deste projeto inicial e depois a posterior aprovação em Conselho Geral, órgão que tem a incumbência de aprovar estas peças, e a posterior publicação, como bem sabem os colegas, em Diário da República. E então, este regulamento, no seu artigo número 5º, que é o artigo mais emblemático deste regulamento, se assim se pode dizer, define o ato do nutricionista, dizendo que o ato do nutricionista visa a proteção e a promoção da saúde, a prevenção e o controle e o tratamento da doença. Todos nós nos conseguimos rever nesta frase. E este ato consiste nas atividades de avaliação, de diagnóstico, de prescrição, de intervenção, de monitorização alimentar e nutricional, bem como do planeamento, da implementação, da gestão, da comunicação, da inovação, da segurança e sustentabilidade alimentar e nutricional, dirigido a pessoas,
a grupos, organizações e comunidades. E, por fim, também constituem ainda ato do nutricionista todas as atividades técnico-científicas de investigação, ensino, formação, educação, gestão e organização no âmbito da alimentação e da nutrição. Eu acho que nós podemos dizer que desta definição ampla resulta que o ato do nutricionista não é mais nem menos que o nosso ADN. De facto, é o nosso ADN enquanto profissionais, mostra-nos o caminho para o futuro da nossa profissão numa visão de 360 graus, que não se esgota, impugnando sempre pela salvaguarda da saúde nutricional da profissão. Assim, este ato tem plasmado no seu conteúdo um conjunto de questões e podemos daí extrair a resposta a um conjunto de questões que podem ir desde o quem somos, o que fazemos, porque é que o fazemos, como é que o fazemos. Conseguimos extrair daí muitas das respostas a estas questões. De facto, este documento determina que a intervenção do nutricionista não se restringe àquilo que tradicionalmente muitas pessoas veem como quase uma atividade única, e os colegas já se poderão estar a sorrir imaginando que estou a falar naquela da atividade que muitos olham para nós e nos veem, a consulta de nutrição. E consulta de nutrição é essa, muitas vezes, atrevia-me quase a dizer, para uma patologia grandemente focada na obesidade, mas de facto este documento determina que a nossa intervenção não se restringe a um conceito tão estreito como isso. Permite-nos cobrir todo o espectro da intervenção e atividades, independentemente do contexto profissional em que nós possamos estar a exercer a nossa profissão. Sempre, obviamente, enquadrados como profissionais de saúde, seja qual for o local onde nós possamos estar a desenvolver a nossa atividade profissional ou o setor de atividade. A nossa intervenção, assim nós podemos dizer que ocorre do prado ao prato, junto de vários públicos e em diferentes contextos, e tendo em conta tudo o que nos rodeia e o que nos pode eventualmente condicionar, contribuindo para a saúde, para a segurança e para o bem-estar dos indivíduos e da população. A definição do ato do nutricionista permite ainda uma questão que é imensamente relevante, que é reforçar a relação entre o nutricionista e o seu cliente, que poderá ser um utente, que poderá ser um doente, mas sim o seu cliente, na medida em que os cidadãos ficam com uma informação mais completa sobre o que são os atos identitários do nutricionista na sua esfera de intervenção. Mas acho que podemos e devemos somar que este documento, que é um documento orientador, nos relembra a importância de facto, a nossa profissão não tem limites, mas pode haver limites para a atividade, para os nossos campos, para a nossa atividade profissional, que deve entroncar com outras profissões, nomeadamente outras profissões de saúde, e que garanta claramente uma sinergia que fortaleça o trabalho que se quer que seja em equipa e um trabalho que seja um trabalho de interdependência entre vários profissionais de saúde e vários profissionais para além da esfera da saúde, sendo que, sublinho, somos sempre profissionais de saúde. De facto, é fundamental que ocorra a sinergia entre vários grupos profissionais, valorizando-se o trabalho em equipa e a complementaridade funcional, garantindo-se a segurança e a qualidade dos serviços que são por nós prestados. O nutricionista é estimulado a uma constante transformação, seja pela exigência da comunidade, seja pela atuação que tem que necessariamente ter em diferentes contextos, seja pela atualização rápida da ciência. Para terminar a minha intervenção, eu gostava de lançar um olhar para o futuro.
Por todas essas razões que sumariei nesta minha intervenção, eu acho que é possível descrever de alguma forma que nós prevemos imensos desafios para a nossa profissão. Há muitos desafios que se colocam na esfera da nossa atuação profissional num futuro que quase que nós podemos dizer que é um futuro muito próximo. Poderia lembrar aqui o facto da necessidade de mitigarmos as desigualdades socioeconómicas e a insegurança alimentar, erradicar a fome, combater a elevada prevalência de excesso de peso e obesidade na população portuguesa, a implementação de medidas que de alguma forma modelem os ambientes alimentares para que eles sejam cada vez mais salutogénicos, e incluo aqui, obviamente, o espaço de escola, promover a literacia alimentar e nutricional da população para que haja escolhas alimentares que sejam claramente mais saudáveis e mais sustentáveis, fomentar estratégias que permitam um envelhecimento que seja claramente saudável, o relembrar da promoção do padrão alimentar mediterrâneo, entre um conjunto de outras questões, como por exemplo a questão da agricultura sustentável e a valorização e a proteção da agro e da biodiversidade. Isto significa um elevado grau de exigência para com uma profissão que hoje abarca as mais diferentes áreas de atuação, cada uma delas com uma evolução técnica e científica que nós bem sabemos e reconhecemos como muito relevante. E, portanto, para isso há aqui uma tónica, a tónica da especialização, e por isso os colegas têm vindo a trilhar um caminho da especialização. O futuro prevê-se claramente especializado. Exemplos a nível europeu e a nível de outras áreas de atuação profissional, nomeadamente na saúde, demonstram a evolução neste sentido. A definição de matrizes de competência para as diferentes etapas da vida profissional do nutricionista será determinante para harmonizar as suas qualificações, o que certamente contribuirá para o progressivo desenvolvimento do estado da arte da alimentação, da nutrição e da sua relação com a saúde. Na realidade, eu acho que nós podemos dizer com muita segurança que a especialização é um percurso que os nutricionistas iniciaram há já muito tempo de uma forma verdadeiramente espontânea, e com efeito a constante persecução da excelência, da diferenciação, catalisaram a especialização progressiva dos serviços por nós prestados aos nossos clientes. O surgimento das especialidades é assim uma etapa evolutiva natural, semelhante ao que tem vindo a acontecer com outras profissões de saúde, como já aqui eu sublinhei, permitindo a agregação de massa crítica e um desígnio comum das três atuais áreas-chave, e há que dizer as três atuais áreas-chave, porque o futuro começa hoje. Sabemos que no presente temos as três áreas-chave, que são a alimentação coletiva e a restauração, a nutrição clínica e a nutrição comunitária e a saúde pública, em prol de uma evolução e do reconhecimento da profissão e do desígnio do serviço que deve ser prestado à sociedade. Eu lembro a este respeito que tomaram posse muito recentemente os primeiros conselhos dos colégios de especialidade da nossa ordem dos nutricionistas, e que estão a trilhar e que trilharão certamente os caminhos de cada uma destas três áreas de especialidade. Vemos cada vez mais projetos inovadores na área da nutrição e alimentação, o que comprova a pertinência, competência e capacidade de adaptação dos nutricionistas a diferentes contextos e de utilizar as suas experiências profissionais e o seu conhecimento adquirido em prol da inovação na sua prática profissional e, por conseguinte, obviamente, da valorização e da afirmação da nossa profissão de nutricionista. No exercício da nossa profissão são colocadas novas oportunidades, há obviamente desafios
desafios, e quando há desafios há claramente novas oportunidades, mas também novas responsabilidades. Nesta senda, os nutricionistas procuram responder aos novos desideratos através da pesquisa de conhecimento complementar, que seja baseado, obviamente, na evidência científica e é evidente nos preceitos éticos e na nossa deontologia profissional. Estes novos desafios da sociedade e, consequentemente, desafios da nossa profissão são o reflexo da evolução do conhecimento técnico, do conhecimento científico, que é cada vez mais preciso, é cada vez mais diferenciado e é evidente que as respostas neste sentido também se tornam mais exigentes. E ao serem mais exigentes, certamente vão emergir novas áreas de atuação, novos contextos de trabalho, em que claramente nós nutricionistas possamos intervir. Portugal deve encontrar soluções que sejam inovadoras, alicerçadas na promoção de melhores hábitos alimentares para a população portuguesa. Eu acho que por tudo isto nós podemos dizer de uma maneira muito firme que a nossa profissão é uma profissão de presente, mas é uma profissão também de futuro e com futuro. O papel do nutricionista, independentemente da área de atuação ou do contexto de trabalho, é promover a saúde através dos melhores hábitos alimentares e das melhores práticas alimentares e nutricionais. A regulação do ato do nutricionista cumpre a função de tornar transparente o espectro das suas responsabilidades e das suas competências, fundamentais para nós garantirmos isto mesmo, para garantirmos a saúde nutricional da população, neste caso da população portuguesa. Com o ato do nutricionista, nós podemos dizer que fica preto no branco aquilo que o nutricionista é e aquilo que o nutricionista faz, e permite-nos continuar o percurso de afirmação da nossa profissão, que tem e que terá sempre um peso importante, um peso determinante naquilo que é a saúde da população. Eu estou certa que demos um passo que é importante com este documento definidor do ato do nutricionista, no caminho da valorização da nossa profissão de nutricionista em Portugal, priorizando os interesses dos cidadãos e a defesa da saúde e, obviamente, sem descurar também os interesses da nossa profissão, da profissão de nutricionista. E o futuro é hoje começa o futuro, e claramente volto a sublinhar a frase que vos disse ainda há pouco, que a nossa profissão é uma profissão de presente, mas é uma profissão de futuro, e um futuro que se quer saudável. E deixem-me deixar aqui o meu desejo, enquanto bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que o debate que se vai iniciar de seguida por três colegas pelas quais tenho muita estima e muita consideração pessoal e profissional em diferentes áreas de atuação da nossa profissão, certamente abrilhantarão este debate e contribuirão para aquilo que é o reforço da nossa atividade profissional e para o reforço da nossa profissão. Muito obrigada. Doutora Alexandra Bento, muito obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. Agradecemos-lhe de facto ter estado aqui connosco esta noite. Foi uma informação que não demos inicialmente, mas infelizmente a doutora Alexandra vai ter que se ausentar por motivos pessoais, não vai poder continuar connosco. Por isso mesmo também lhe agradeço este esforço de ter estado aqui este bocadinho para nos orientar também aqui e nos dar aqui algumas dicas e algumas pistas para nós podermos falar aqui mais e podermos discutir aqui melhor também este tema. Obrigada. Ia começar então por pedir aqui ao nosso painel de debate
um breve comentário à apresentação da senhora bastonária. Se calhar ia começar pela doutora Helena Ávila. Posso começar por si? Só ativar o microfone. Claro que sim. Boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite. Mais frente a frente. Mais frente a frente. Muito boa noite. Muito obrigada à Viver Saudável pelo convite que me foi endereçado. Parabéns também por esta iniciativa, em cima do tempo, do acontecimento, e com um tema que realmente é um tema vasto, não é um tema muito seguro, digamos assim, para opinarmos sobre ele, mas é extremamente interessante e penso que estes debates entre pares e com uma plateia em que realmente poderemos, com algum conforto, discutir estas questões é muito importante e é muito interessante. Queria também, obviamente, embora já não sendo presente, também cumprimentar a senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, também as colegas do painel, a colega Raquel Ferreira e a colega Patrícia Almeida Nunes, e também agradecer a presença de tantos e tantos que estão aqui connosco esta noite. Respondendo à questão que foi colocada, eu penso que a senhora bastonária, obviamente, que fez uma introdução lapidar, portanto, acaba por abordar todos os pontos que podem ser focados e elencados através da publicação deste documento. Eu devo dizer que foi uma grande impulsionadora deste documento, da publicação do ato único, na altura quando era membro da direção da Ordem dos Nutricionistas, porque sempre considerei que era importante lançar a discussão sobre quem somos e o que é que fazemos, não é? Portanto, estas duas grandes questões também que nos balizam. Em primeiro lugar, temos que ser nós próprios também a criar aqui algum consenso dentro daquilo que é possível, não é? Nestas grandes questões identitárias, que naturalmente nem sempre todos nós nos revemos 100% por completo, né? nesta definição, por exemplo, naquela que é presente no regulamento número 89 de 2022, mas eu há aqui duas ou três questões que eu acho que é muito importante também ressalvar do que foram as palavras da senhora bastonária e do que é também a minha leitura, obviamente, deste regulamento, da publicação do ato do nutricionista, e um deles tem a ver com a questão de que, acima de tudo, aquilo que penso que foi um grande objetivo, e isso sim está vertido no regulamento, é que este não é um documento que restringe, antes pelo contrário, é um documento que enquadra, que baliza e muito importante, não oculta nem esquece outras áreas de atuação, que por vezes não são automaticamente reconhecidas como áreas de atuação do nutricionista, e eu posso falar pela área de atuação da alimentação coletiva e restauração, em que efetivamente por vezes estes atos praticados não são tão transversais, nem são tão automaticamente reconhecidos, são mais, digamos, esquecidos pelas outras áreas, e efetivamente eu penso que aqui se conseguiu encontrar um equilíbrio muito grande entre as diferentes áreas de atuação. Depois, outra questão também muito interessante que penso que o regulamento dá resposta, é ao facto de abordar 4 grandes pilares da atuação do nutricionista. E é interessante porque, no fundo, acaba por ir beber também um pouco àquilo que é o código deontológico, que nos fala da relação com os empregadores, nos fala da relação com os nossos clientes, da relação com os pares e da relação com os outros profissionais. E se nós virmos, este ato do nutricionista também aborda estas diferentes questões e dá algumas, e depois podemos falar mais especificamente, mais concretamente em relação a elas, portanto, aborda questões muito importantes em relação a estes aspectos, designadamente, por exemplo, no artigo 6º, em que deixa a responsabilidade ao nutricionista da sua liberdade de exercício, obviamente, mas também da sua responsabilidade em solicitar que lhes sejam disponibilizados os meios materiais adequados para a execução dos mesmos. E penso que esta questão da responsabilização, no fundo, é uma das grandes tónicas deste documento,
e é aqui que nós conseguimos perceber que é um grande documento de autorregulação. Também, como foi já mencionado, a par da documentação que foi publicada sobre a especialização, a próxima definição de matrizes que se pretende também que seja trabalhada, o próprio código deontológico, portanto, esta questão da responsabilização do próprio nutricionista, portanto, não delimitar a sua área de atuação, antes, pelo contrário, alarga a sua área de atuação, mas, por outro lado, tem aqui alguns pontos concretos em que transfere para o nutricionista a responsabilidade de conseguir que estas coisas sejam feitas desta forma, nestes contextos e para estes públicos em concreto, assegurando uma série de questões que aqui são elencadas, mas responsabiliza os profissionais. Eu penso que, para o futuro, esta é realmente uma forma de estar e de ver a profissão que nos trará, com certeza, ganhos, obviamente, naquilo que em primeiro lugar orienta a Ordem dos Nutricionistas, que é a defesa do interesse público. Portanto, Obrigada, penso que doutora. há estes grandes pilares, estas questões que poderemos depois também Claro que sim, abordar claro que sim. melhor. Era mesmo aqui. Passava então a palavra à doutora Patrícia Almeida Nunes, um breve comentário aqui a esta introdução da doutora Alexandra Bento. Bem, muito obrigada pelo convite, penso que me estão a ouvir. E agradeço o convite para esta sessão, que eu penso que é de extrema importância para a nossa profissão. Cumprimentar os meus colegas deste painel e também toda a audiência que a esta hora da noite está aqui em grande número, e ainda bem, porque isto é de facto aqui algo muito, muito importante para nós. Eu acho que a professora Alexandra Bento conseguiu, de alguma forma, transversalizar não só a importância deste ato, mas de alguma forma também cruzar com outros documentos que definem também, ou que ajudam no compromisso da nossa profissão, entre eles a questão do código deontológico, este passo seguinte agora que vai ser dado dentro da área das especialidades. E acima de tudo eu acho que isto foi um passo, apesar de não ter tido, ou de eu considerar que se calhar desde janeiro, e estou a pensar um bocadinho na área clínica e falando até com alguns pares dentro da área clínica, para nós não veio modificar muito aquilo que nós efetivamente fazemos ou junto dos nossos clientes, vão desde o utente a outros âmbitos, e não só dentro dos outros profissionais, porque de alguma forma se calhar já temos o nosso dia-a-dia, a nossa sedimentação enquanto nutricionista, e felizmente que isso, e portanto é um bocadinho a transversalidade que de facto não veio, não sentimos nada de novo, mas eu acho é que temos aqui um campo muito, muito aberto noutras grandes áreas, e aí sim eu acho que foi dado um passo muito importante para sedimentar a nossa profissão e as nossas competências em algumas áreas que eu acho que ainda são consideradas frágeis, e que de alguma forma este documento veio acima de tudo, e reforço aqui esta palavra, sedimentar a nossa importância e a importância das nossas áreas de atuação. Obrigada. Vou só pedir também um breve comentário à doutora Raquel Ferreira. Boa noite. A esta intervenção da doutora Alexandra Bento, para depois passarmos aqui também a ir esmiuçar um bocadinho mais também este ato nas vossas áreas e nestas áreas e nestes caminhos que podem vir a ser explorados. Olá, boa noite. Eu agradeço muito o convite de estar aqui. Pedi desculpa por esta voz de bagaço, juro que não o bebi, mas eu devo-me ter constipado. E estou um bocadinho rouca, portanto agradecer muito. Agradeço-lhe também o facto de continuar aqui connosco, Ora, apesar das dificuldades. Eu já não me quero calar mesmo, e portanto agradecer muito esta presença e felicitar a nossa bastonária, que de facto é uma mulher incrível. Eu acho que nós temos tido muita sorte de ter esta mulher totalmente empoderada à frente durante estes anos todos, neste caminho difícil e duro, e queria fazer aqui, prestar publicamente o meu reconhecimento. Nós já nos zangámos algumas vezes, nem sempre estamos de acordo, faço questão disso também quando não estou de acordo, mas queria partilhar isto, que é este sentimento que com este ato nutricionista e com a nossa bastonária, de facto
neste momento estamos todos legitimados para ser aquilo que somos, que somos profissionais de extraordinária competência e qualidade. E isto não é preciso um ato, não é preciso um papel, mas ajuda e reforça para que toda a gente esteja desperto do poder e da capacidade que nós podemos ter, de facto, de intervir na nossa população. Eu posso continuar, mas acho que... Não estava a conseguir ligar o som. Não, a Raquel, agradeço imenso este comentário e vou continuar consigo. Ok. Este ato, claro que como diz, não é preciso um papel que nos diga, mas efetivamente reforça. No seu caso, que trabalha na autarquia, não é? Numa área difícil, acha que vem dar resposta, reforçar realmente e dar resposta às dificuldades sentidas pelos nutricionistas, por exemplo, a integrar equipas multidisciplinares nesta área de atuação, nas autarquias, e em que medida? Olha, no meu caso em particular, e aproveitando aqui também este esclarecimento e este discurso dos colegas, esta análise, não é, de ver estas visões, eu acho que amanhã vou enviar este ato do nutricionista. Estou a brincar. A questão é, eu não tenho, na autarquia, eu não sou exemplo porque estamos a falar de uma história de 19 anos, não é? Eu gostaria que os colegas que estão em autarquias e que são jovens ainda e que estão há 2, 3, 4 anos, autarquias que só muito recentemente têm nutricionistas, que esses colegas não olhassem para outros exemplos, como por exemplo Gaia, ou um conjunto de trabalho que é bem feito, Benavente. Há um conjunto, neste momento, de trabalho que é muito bem feito em autarquias, e eu peço desculpa, porque eu agora não me estou aqui, não quero esquecer de ninguém, só dei aqui 2 ou 3 exemplos. Sabe que é um caminho duro, no sentido que, por norma, é difícil estarmos sozinhos, não é? E eu senti durante muito tempo o que era estar sozinho. E neste momento, o que nós temos que fazer e procurar é, de facto, criarmos grupos, no sentido de forças, criarmos forças. A lobby, o nome é este mesmo e temos entre colegas e podemos dizê-lo, porque o lobby não é necessariamente mau. Se nós nos juntarmos, não é, a área metropolitana de Lisboa, o congénero no Porto ou em Coimbra, ganhamos força. Não é? Para dizermos, porque todos queremos a mesma coisa, não é? Que todos queremos que os serviços de alimentação, que a educação alimentar seja real, que a literacia da população seja uma efetividade, porque percebemos que reunindo todas essas competências, os food skills e outras, que os cidadãos por si só, num limite, não é? Numa linha infinita de tempo, não precisam de nutricionistas, não precisam de psicólogos, não precisam, porque sabem cuidar de si, ou pelo menos promover a sua saúde, que é isso que nós desejamos. Portanto, este ato tem esta força, não é? Tem esta força para as entidades, e no caso estamos a falar do poder político, não é? E não pode haver medo, e apelava aqui aos nossos colegas e às nossas colegas, que não tenham medo da aproximação ao poder político, porque no fundo aquilo que nós queremos é implementar uma política alimentar e nutricional, de maneira que, sobretudo nas autarquias, é fazer um e-mail e enviar para o executivo dizendo: atenção, os nutricionistas são profissionais de saúde, estão aqui convosco e temos muito, mas muito a contribuir para o bem do município, neste caso, ou do poder local. E é aí que são as pessoas, não é? As pessoas estão nas cidades, as pessoas não estão num espaço etéreo, as pessoas estão nas cidades, onde é que quem é que tem essa responsabilidade cada vez mais pela transferência das competências? Nos municípios. Portanto, a autarquia é palco para fazermos aquilo que é a nutrição comunitária e a saúde pública. Obrigada. Exagero Obrigada, sempre. Não exagera nada. Está aqui precisamente para dar a sua opinião e nós agradecemos imenso. Fazia a mesma questão a Patrícia Almeida Nunes, porque também a questão das equipas multidisciplinares, não é? Em contexto hospitalar, acha que isto vai tornar mais fácil o desafio, ou vai alterar de alguma forma a maneira como os outros colegas profissionais de saúde olham para um nutricionista? Ou o que é que o nutricionista pode fazer a mais ou a menos? Ou como é que podem atuar? Eu acho que é mais uma questão, eu olho
pronto, para a parte prática da aplicação deste documento apenas como uma questão de uma salvaguarda, porque de alguma forma também temos o caminho, ou temos tido, fruto também do nosso trabalho e da nossa presença a nível hospitalar, de alguma forma não vejo uma grande mudança com este documento, se calhar daquilo que falei com alguns colegas, até porque tive esse cuidado de auscultar a alguns colegas e que partilharam comigo um bocadinho a sua opinião, no sentido de saber, uma vez que iria estar aqui convosco a falar sobre a área da intervenção clínica e da área clínica, achei por bem falar com alguns colegas, auscultá-los e perceber um bocadinho até que ponto é que teria sido, que tinham sentido alguma mudança. E, curiosamente, não tive colega nenhum que me tenha dito este documento veio fazer uma mudança no meu local de trabalho ou veio fazer algum tipo de firmeza enquanto profissional dentro da equipa no qual colaboro. E, portanto, eu acho que é um bocadinho fruto também do nosso trabalho, da nossa demarcação, mas efetivamente espero que isto, para alguns locais, se calhar que estão agora a começar, e imagino que há alguns locais, e estou a pensar, por exemplo, a nível de hospitais e centros de saúde, que nem sempre é fácil, não é? E eu acho que isto é uma salvaguarda que nos vem fortalecer enquanto profissionais junto das equipas multidisciplinares, mas muito sinceramente o feedback que eu tenho, e também apelo um bocadinho aqui à questão dos colegas que nos estão aqui a ver e a ouvir, se não tem um bocadinho também esta experiência, portanto, eu acho que sim, se calhar nestas áreas em que quer a doutora Helena Ávila, quer a doutora Raquel, se calhar são áreas um bocadinho mais frágeis, com uma maior amplitude de ações em que às vezes pode existir algumas dúvidas sobre quais são as competências do nutricionista, o que é que poderá fazer ou não, se estamos a entrar por outros caminhos que não o do nutricionista, e tivemos aqui, quando foi feita a auscultação pública, tivemos aqui uma ordem determinada que levantou algumas questões sobre este trabalho, mas que eu acho que de alguma forma ficaram plenamente sanadas com a intervenção da nossa bastonária, que é sempre muito clara, e hoje também o foi mais uma vez, em relação da importância e o que é que levou a darmos este passo com este documento, mas que eu digo que acho que é mais uma salvaguarda em termos da nossa profissão, pelo menos é o que eu sinto um pouco. Obrigada. Doutora Helena Ávila, como acabámos de ouvir aqui, a área da alimentação coletiva e restauração pode trazer aqui mais água no moinho, não é? Ora bem, eu penso que as três áreas de atuação do nutricionista estão bem implementadas, estão bem reconhecidas, e as forças e as fragilidades das três áreas de atuação existem, cada uma tem as suas, mas eu penso também que este documento não foi um documento feito para dar uma resposta, nem deve ser encarado como uma resposta a essas dificuldades sentidas pelos colegas. Uma resposta naquele sentido de algo que de repente vai mudar tudo, não é? Portanto, não é, nem é esse o objetivo do documento. Até porque, e nós quando estamos a falar designadamente, por exemplo, no trabalho com equipas multidisciplinares, nós sabemos que as regras de convivência, de articulação e de execução não funcionam bem quando se fazem por decreto. Portanto, não é assim que as coisas realmente se constroem, não é? Portanto, o objetivo deste documento, conforme foi dito até em relação a uma outra questão que se levantou com outras ordens, portanto, o objetivo nunca foi de exclusividade em relação a algumas das questões, mas é sim um documento muito importante, muito relevante, quando as coisas não correm bem. Portanto, este tipo de documentos não existe para a normalidade. Na normalidade está ali, está pausado, saiu, foi publicado, muito bem, entendemos, percebemos, adotamos,
trabalhamos com ele, portanto as coisas correm bem. É efetivamente quando há alguma, quando nos deparamos com alguma questão em relação à qual nos sentimos alguma dessa fragilidade, não é? E, efetivamente, em relação a este documento, sim, acaba por balizar algumas das questões que por vezes surgem. E, designadamente, em relação, por exemplo, ao cliente. Designadamente, e é importante agora também especificando um pouco mais, nós, para além do artigo 5º, que é aquele do ato que a professora Alexandra Bento já teve a oportunidade também de ler, e que nós podemos também, obviamente, esmiuçar um pouco mais aquilo que aqui é dito, mas eu penso que é muito importante os artigos que o precedem e o que lhe segue, porque falam-nos exatamente dessa questão onde o nutricionista pode ir buscar garantias, não é? E no artigo 3º, que nos fala da responsabilidade e da autonomia, uma das coisas que diz é que a sua atividade é exercida com plena responsabilidade profissional e autonomia técnico-científica. Portanto, aqui esta questão, e nós sabemos que em questões de alguma litigância, o facto de estar aqui escrito autonomia, esta palavra, e responsabilidade é decisivo, é marcante, pode realmente fazer pender para o lado do nutricionista algumas das questões. Mas também diz no ponto 3 desse mesmo artigo que o nutricionista salvaguarda as condições necessárias e adequadas à sua atividade. Não diz que lhe são salvaguardadas. Diz que é o nutricionista que as salvaguarda. Não é? E eu penso que esta é uma forma um apelo a que nós percebamos que temos que começar a ver, por vezes, as coisas de uma forma diferente. Não é? Depois, no artigo 4º, também, para além de dizer que o nutricionista respeita as suas qualificações e aptidões, diz outro aspecto muito importante: abstendo-se de praticar atos para os quais não esteja tecnicamente preparado. Portanto, lá está, mais uma vez, este ato do nutricionista não fala só para os outros, fala muito para dentro, fala muito para nós, não é? E é importante, até com a questão das especialidades e outras questões, percebemos que isso também está aqui dito, não é? Portanto, o nutricionista deve se abster de praticar atos para os quais não está tecnicamente preparado, tendo aquela autonomia técnico-científica e tendo a responsabilidade profissional. E também depois no artigo 6º aquela questão de solicitar, não é, que sejam disponibilizados os meios adequados para a execução dos mesmos. Isto é aqui também entendido para com a entidade pregadora. Portanto, eu penso que na área da alimentação coletiva e da restauração existem também algumas questões pertinentes que este ato do nutricionista pode ajudar e pode vir a dar a resposta. Dentro da área da alimentação coletiva e da restauração, é muito importante também, talvez, esclarecer aqui, relembrar, melhor dizer, como dizia a senhora bastonária, relembrar os colegas, que existe, que é uma área em que muitos colegas trabalham em empresas de restauração coletiva, portanto há aqui questões que também são pertinentes nessa área, mas também há muitos colegas que trabalham no setor social ou noutras entidades em gestão direta, portanto em autogestão. E aí este documento também é muito relevante por todas estas questões que aqui vêm sendo colocadas. Portanto, eu penso que, obviamente, não é um documento salvífico, não é isso que pretende ser, não é isso que pode ser, não é esse o seu objetivo, mas efetivamente, quando houver algum dirimir de questões, temos aqui palavras muito importantes, temos aqui artigos muito relevantes que podem tornar o nutricionista mais líder no seu local de trabalho, mas também mais responsável e mais competente. Muito obrigada. Eu ia só perguntar ao Paulo Silva se por acaso temos alguma questão da audiência que faça sentido colocar agora, ou se não tivermos. Olá, Inês. Prosseguimos. Olá, Inês. Boa noite outra vez. Creio que as intervenções têm sido bastante claras, pelos vistos,
porque não temos, de facto, nenhuma questão colocada pela audiência, embora já tenhamos tido a oportunidade, e muito obrigado aos participantes, de nos terem dado os parabéns pelo tema, pela pertinência do tema. De facto, estamos de acordo, acertamos nesse aspecto. Mas eu queria aproveitar, se não se importam, para voltar a tentar, uma vez que temos, eu devo dizer, nós promovemos muitos webinars ao longo dos últimos anos e percebemos mais ou menos o comportamento das audiências, e nós temos tido uma audiência muito estável. Isso significa que, e esta é uma mensagem para os nossos palestrantes, que têm estado bem, não os têm feito abandonar. E eu queria aproveitar o facto de se manterem connosco para então, e agora sim, colocar as duas questões, porque eu penso que era relevante nós percebermos de onde é que nos estão a acompanhar, para perceber se a distribuição geográfica é semelhante à da própria profissão. Portanto, se quiserem responder todos os participantes, basta carregar na resposta e avançar. O suporte técnico dá algum tempo para que todos tenham a oportunidade de fazer a sua escolha. Os palestrantes não vão poder votar, portanto não precisam de tentar, vocês não votam e nós sabemos onde é que vocês moram, portanto é fácil. E também gostávamos de, pronto, temos aqui a distribuição, ok? A nossa audiência está maioritariamente entre Lisboa e a Zona Centro, com uma franca maioria, e depois temos o Norte e ninguém dos Açores, infelizmente. Boa noite, Madeira. Boa noite. E queríamos também perceber em que áreas de atuação é que desempenham a vossa atividade, de forma a tentarmos também aqui entender se esta discussão sobre o ato do nutricionista é particularmente importante para alguma das áreas, se bem que depois tenha a ver, mais uma vez, com a própria distribuição da profissão nas diversas atividades. Portanto, mais uma vez, palestrantes não, mas todos os outros, se nos fizessem o favor de votar, estes dados depois poderão ser disponibilizados se vocês, palestrantes, precisarem deles ou quiserem ter acesso para perceber quem é que vos esteve a ouvir do outro lado. E enquanto fazem a vossa escolha, eu reforço que podem partilhar as vossas experiências ou as vossas opiniões no chat, e se, entretanto, no já pouco tempo que nos resta, tiverem questões que surjam e que queiram colocar a algum dos membros do painel de debate, sintam-se perfeitamente à vontade para utilizar o Q&A, eu cá estarei para fazer a triagem e colocar as vossas perguntas. Vamos ter resultados. Portanto, sim, uma distribuição muito... há uma grande dispersão nas áreas de atuação, e os colegas da Raquel, que ela obrigou a estarem aqui, estão, de facto. Bom, Inês, daqui da plateia, para já não há nada, é isto, para já. portanto... Sim, vamos continuar por este avança. lado. Claro que sim, temos aqui algumas questões que também gostaria de fazer, mas também, para não ficarem tristes, quem colaborou, nós também pedimos a quando da inscrição que também lançassem algumas dúvidas, algumas questões, e também recolhemos essas questões dos participantes. Portanto, também haverá espaço para podermos ir colocando essas questões. Antes disso, e aqui voltar um bocadinho a um assunto que a doutora Alexandra Bento falou, que a doutora Helena Ávila também tocou agora, da questão dos atos próprios reservados. De facto, o ato do nutricionista considera alguns procedimentos que podem ser realizados também por outros profissionais de saúde. A minha questão era, isto pode ser encarado, ou pode criar algum tipo de mal-entendimento, ou acham que antes pode ser uma oportunidade? E refiro-me, por exemplo,
é um enfermeiro, que toda a gente sabe que também pode, não é? Pode fazer alguns procedimentos que são de nutricionista, engenheiro alimentar, não sei. Não sei quem é que quer começar. Doutora Patrícia. Vi o seu olhar quando eu falei. É voluntária à força. Exato. Eu sou muito otimista, portanto eu penso que tem que ser uma oportunidade para nós. Estou a pensar em particular e pensando um bocadinho naquilo que foi de facto aqui as questões levantadas pela Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente mais a nível dos cuidados de saúde primários, com os ensinos nos centros de saúde, e eu acho que é um bocadinho aproveitar a oportunidade. Uma coisa são campanhas muito generalistas, conselhos muito generalistas, mas mesmo esses têm que ser de facto elaborados e feitos por nutricionistas, porque no meio de algo que poderá ser apenas um conselho muito, muito geral, poderão existir questões muito, muito pertinentes que o doente coloca e que quem tem as competências para dar essa resposta tem que ser o nutricionista e não o enfermeiro, mas portanto, acima de tudo, uma oportunidade. E eu acho que de alguma forma, por exemplo, a nível hospitalar, nós trabalhamos também com os enfermeiros, como é óbvio, e estou a pensar num caso em particular que cruza quase com esta questão dos centros de saúde, que é a nível da consulta externa, exemplo, por exemplo, da consulta de diabetes. E apesar de termos uma equipa de enfermeiros dedicados à parte da diabetes, pé diabético, ensinos com tudo o que quer que seja, nós de facto sentimos esta questão muito, muito particular e é um campo onde eventualmente poderiam existir estes tais conselhos um bocadinho generalistas, mas em algumas situações que têm acontecido, focamos e, portanto, o que nós temos conseguido trabalhar é, de facto, todas as questões com a alimentação são da competência do nutricionista, mas não quer dizer que isso seja que nós consigamos, de alguma forma, abranger todos os outros profissionais, porque isto é assim, é um bocadinho aquele ditado, toda a gente percebe tudo, toda a gente opina sobre tudo e não são só os outros profissionais de saúde, não é, envolvidos no tratamento direto ao doente, mas temos depois também os outros pares que também fazem qualquer tipo de comentário. E, portanto, eu acho que é de facto aqui uma oportunidade e lancei esta questão dos nossos colegas que estão em alguns locais, não só enquanto nutricionistas, mas enquanto nutricionistas estagiários, enquanto voluntários, que criem essas oportunidades e agarrem essas oportunidades para que de alguma forma chamem a si o que é de facto a competência do ato do nutricionista, e como a doutora Helena Ávila fez e muito bem, elencou todos estes pontos destes artigos e que não restam dúvidas, não é? Não sei se mais alguma, Raquel ou Helena Ávila tem alguma opinião sobre este assunto, alguma coisa a dizer? Eu posso, mas penso que a Raquel também ia intervir, não é? Depois. Eu penso que essa é uma questão muito interessante e que devemos falar em relação a ela de uma forma franca, aberta, não é? E é importante realmente muitas das vezes falarmos exatamente naquele ponto que dói, não é? Ou que pode doer, ou que pensamos que poderá doer, não é? E efetivamente, em relação a isso, o nutricionista tem que ganhar outra segurança quando fala dessas questões, e como a colega Patrícia Almeida nos dizia, é uma oportunidade, isto é uma oportunidade realmente que se abre. Portanto, o ato nutricionista está elencado desta forma exatamente para deixar esta abertura destas outras áreas de atuação. É um documento inicial também, portanto é um caminho que se começa a trilhar em relação a estas questões. Não é fácil, da mesma forma que o nutricionista pode dizer que há um ponto mais específico, em concreto, que deve ser restrito à atuação do nutricionista. As outras profissões seguramente terão muitos outros
que elencam e entram por dentro daquilo que é a nossa área de atuação e poderão querer se apoderar também dessas questões. Por isso é que surgiu essa questão por parte da Ordem dos Enfermeiros, mas num primeiro regulamento que foi trabalhado em conjunto com as diferentes ordens, colocaram-se logo uma série de questões em relação a isso. Portanto, eu penso que o nutricionista não pode de todo ficar descontente por este documento não definir e não estancar a atuação dos outros profissionais. Estas coisas vão-se fazendo. A profissão do nutricionista dentro da área dos técnicos de saúde é das mais jovens, se não a mais jovem, e, portanto, há aqui determinadas questões que, efetivamente, levam o seu tempo a serem trabalhadas, a serem transmitidas, a serem comunicadas e a serem assimiladas por outras profissões. Por outro lado, na área, por exemplo, da alimentação coletiva e da restauração, há aqui duas áreas que se abrem em relação ao nutricionista, porque, por exemplo, a área da segurança alimentar é uma área que, dentro da restauração coletiva, todos reconhecemos como sendo uma área da responsabilidade do nutricionista, mas estivemos a falar em muitas organizações que estão em gestão direta ou em autogestão. O nutricionista, quando lá chega, é uma área que não assume como sendo a sua responsabilidade. Pura e simplesmente basta lá estar outro técnico, que nem sequer é um técnico de saúde, e que já faz alguma coisa em relação a uma empresa de consultadoria ou de assessoria que faz alguma coisa em relação à segurança alimentar. E o nutricionista muitas vezes descarta a sua responsabilidade em relação a essa questão e não o pode fazer. É uma das suas obrigações, é assumir a responsabilidade também em relação à segurança alimentar. Portanto, isto também ajuda-nos a trazer aqui a outras questões que ainda não são completamente assimiladas por todos os colegas, em relação a algumas áreas de atuação. Por exemplo, também a questão, e agora também, se calhar depois a colega Raquel Ferreira desenvolverá com certeza muito melhor do que eu, mas, por exemplo, em contexto de alimentação coletiva, e agora deixando de falar de restauração coletiva, das empresas ou não, em questão de alimentação coletiva, muitas das vezes, a forma como quem faz a gestão do serviço de alimentação contacta com os interlocutores, quer dos municípios, quer até mesmo, muitas das vezes, dos centros de saúde, não há aqui uma articulação perfeita entre estas entidades. Nós sabemos que em muitos municípios não são técnicos de saúde. Eu estou aqui a falar, não querendo dizer que outras profissões não têm todo o cabimento dentro dos municípios, como sendo os responsáveis, por exemplo, pela garantia do fornecimento de refeições, mas há aqui ainda um campus de atuação que pode e deve ser trabalhado nesta área e, mais uma vez, este ato nutricionista não é um trunfo que nós puxamos para resolver tudo isto logo no imediato, mas com certeza que no futuro e no imediato nos ajuda também a resolver algumas destas questões, pelo menos a levantá-las e a ganharmos consciência que elas existem, porque muitas das vezes as coisas não se resolvem porque nós nem temos consciência delas. Não é? Raquel, quer dizer alguma coisa neste âmbito? Quer acrescentar? Eu acho que, quer dizer, não sei o que poderei acrescentar mais à ideia, não é? Essencialmente é esta ideia. Eu estava aqui e os colegas estavam a falar e eu estava a pensar, caramba, nós somos o único profissional que defende, não, que sabe falar amplamente sobre aquilo que é a dieta mediterrânica. E isto está tudo, não é? Porque a dieta não é só a questão da forma como nos alimentamos, é o padrão de vida mediterrâneo, que no fundo é quase a nossa salvação, quase não, é a nossa salvação, do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista da saúde e da felicidade, não é? Porque quando nós vamos ao padrão alimentar mediterrâneo, e eu sei que é discutível, que há estudos horríveis que dizem que, por exemplo, que o vinho não é prejudicial à saúde, mas sabemos bem, e se pensarmos naquilo que são as nossas raízes, o nosso ancestral, percebemos que nós em Portugal, e estamos a falar aqui de nutricionistas portugueses, que temos também igualmente este gene
do descobrir, não é? E eu acho que, creio eu, que o nutricionista, precisamente por ser uma profissão muito jovem, com um caminho muito duro, ou seja, estamos de alguma forma todos vivos, não é? Desde este crescimento da profissão, de maneira que acompanhamos todos o esforço, a dificuldade que foi para que o nutricionista se fosse a um profissional de saúde reconhecido nas diferentes áreas. Portanto, é só percebermos esta capacidade que nós temos, o conjunto de competências e de saberes que o nutricionista dispõe para, de facto, eu estou a falar da área sobretudo da área aqui da autarquia, no sentido de contribuir ativamente para a saúde e a felicidade dos cidadãos, da nossa comunidade. E o nutricionista, devia haver nutricionista em cada, diria eu, e arriscando aqui, que é quase como um conselheiro de Estado, não é? No sentido de que se nós não tivermos a nossa população devidamente empoderada da forma como se alimenta, que é só algo que faz 4 a 5 a 6 vezes por dia, ou mais, ou então só uma. E, portanto, isto é de tal modo determinante, o poder, e não tenham medo da palavra poder, porque poder significa exercermos aquilo que é a nossa função da melhor maneira possível, sem medo. Não é? E é, mais uma vez, reforçar que é possível nós exercermos a nossa profissão em total liberdade. Agora, não há liberdade sem responsabilidade. E, mais uma vez, precisamos de um documento para os outros, mas para dentro temos que saber, de facto, o que é isto de ser nutricionista. Obrigada. Efetivamente, o ato define, não é? Este documento define bem. E eu arrisco fazer aqui uma pergunta, porque esta foi daquelas que veio de fora, que foi de uma das pessoas que se inscreveu neste webinar, não sei se nos está a ver ainda ou não, mas que perguntava se considera, ou se consideram, neste caso, que a criação do ato do nutricionista vai valorizar os nutricionistas, isto é mais do que claro, mas de alguma forma penalizar quem o tenta praticar sem habilitações. Ou seja, a questão dos falsos profissionais de nutrição, como é que se enquadra aqui com o ato do nutricionista? Isto é sequer uma questão ou está completamente fora do âmbito? Porque eu acho que estas coisas são importantes também de perceber o que é que os colegas também pensam, não é? Sobre este ato. Helena Ávila. Posso começar? Eu penso que mais do que a publicação deste documento, a própria lei, que eu confesso não saber qual é, que cria a ordem dos nutricionistas, acaba por dar uma resposta, penso que com a criação do Conselho Jurisdicional e com todas as ferramentas que a ordem tem para dirimir essas questões, e que já o fez e que continua a fazer, e muito bem. Penso que, portanto, a própria criação, fundação da ordem dos nutricionistas, com os órgãos, com os seus órgãos constitutivos e com a sua capacidade de analisar essas questões e de, inclusive, de penalizar ou de alertar para esses incumprimentos, penso que seja mais relevante do que o próprio ato do nutricionista. Portanto, este ato do nutricionista, enquanto força de lei, acaba por não poder, não ter espaço para prosseguir com essas penalizações, não é? De qualquer das formas, é um documento que vem reforçar a própria legislação que cria a ordem dos nutricionistas e tudo aquilo que está espelhado nessa legislação. Portanto,
não tem essa força de lei em relação a essas questões, mas é um statement muito importante, não é? Que também contribui e reforça todas essas questões. Não é? Falou numa questão importante, não tem força de lei. Para esse Seria caso seria concreto, necessário não é? ir mais além, ou seja, já falando também um bocadinho no futuro, e há bocado também referiu que isto era só o início, não é? Este documento é o início, o Dr. Alexandre Bento também referiu precisamente isso, quer dizer, é um caminho que se está aqui a construir e, portanto, assim como a própria profissão se está a construir, está em construção e, portanto, as coisas são evolutivas e são dinâmicas e, portanto, isto não é limitante, nem limitativo. Como falou aqui da questão da força de lei, pergunto-lhe, acha que é necessário mais do que isto? Ou seja, acha que realmente faz sentido ou faria sentido termos não só este regulamento interno, mas também temos aqui uma lei que salvaguardasse mais os nutricionistas e os cidadãos por acréscimo? Eu confesso que há uns anos atrás até era capaz de responder que sim, agora não, de todo, porque nós vamos evoluindo e vamos percebendo que a própria sociedade tem as suas tendências naturais e começa a pensar as coisas de uma forma diferenciada, não é? E em relação à qual eu estou muito mais de acordo e me sinto muito mais confortável, não é? E desde não é a minha área de atuação e, portanto, em relação a algumas questões, eu estou aqui a falar porque sou interessada e pretendo manter-me sempre muito informada em relação a muitas questões, mas nós vimos desde esta questão do projeto de lei das associações públicas profissionais, até mesmo as grandes alterações em relação à regulamentação das profissões ao nível da União Europeia. Grandes mudanças que estão por vir, até mesmo ao ensino superior, que também se prevêem grandes alterações para o futuro. Esta questão do fechamento das profissões, já percebemos que o caminho não vai de todo ser esse, não é? Portanto, a publicação de um documento deste género veio em muito boa altura e foi um objetivo muito bem alcançado. No timing quase certo, não é? E penso que no futuro não vai ser necessário nos agarrarmos assim tanto a documentos destes, tendo este, não é? Claro. Ou documentos que esmiucem ainda mais estas questões. Penso que a nível como eu disse, quer do próprio Estado, quer da União Europeia, quer através da via do ensino, o pensamento não é esse. Portanto, com certeza que isso não irá acontecer. Mas também penso que já todos percebemos que isso se iria trazer ao nutricionista algumas áreas de eleição e de exclusividade e nos ia tirar muitas outras oportunidades também. E limitar, se calhar, com certeza, a vossa atuação. porque nós ao ficarmos com 2 ou 3 ou 4 ou 5, os outros também ficariam com 2 ou 3 ou 4 ou 5, não é? E, portanto, isto depois teria que haver uma distribuição, portanto, de todo, penso que não. Não sei se a Raquel ou a Patrícia têm alguma coisa a dizer neste âmbito. Se eu posso? Eu iria dizer precisamente, concordo inteiramente com a Helena, acho que temos que ser abrangentes cada vez mais, até porque o futuro é completamente incerto e nós não temos que estar preparados para ele. E queria até acrescentar aqui a experiência de terreno, não é? E está a abanar um bocadinho, está aqui, que tem a ver com se houver, às vezes outros profissionais falam sobre a nossa área, porque nós não somos assim tantos. Não é? Ou seja, eu, por exemplo, na minha autarquia, para poder dar resposta a todas as solicitações, nós não conseguimos, com o número que temos neste momento, ainda não conseguimos chegar a todo o lado, porque somos humanos, obviamente. De maneira que acho que não há de ter receio, há de ter noção de que nós, enquanto nutricionistas, temos o dever de ser extraordinários na atuação da nossa profissão. Não é? No sentido que era a insegurança, a tal insegurança que a Helena falava. Não podemos estar inseguros perante um enfermeiro, ou seja, esse profissional, da mesma forma que nós também, determinadas
áreas, e agora aproveitando a dieta mediterrânica, não é? Toda a gente, todo nutricionista sugere a prática da atividade física. Claro que situações mais específicas não devemos, até porque temos um código deontológico, de avançar em terrenos que não dominamos, não conhecemos, não temos suporte teórico para tal, com base naquilo que é a ciência atual e disponível. De maneira que quanto mais abrangente, melhor, porque é a forma que nós podemos de facto avançar mais nisto que é a nossa atuação, que é muito, muito, muito grande. E até, só mais um bocadinho, que é a questão de não pensar só, e estava a pensar em termos profissionais, não é? No nosso projeto, aquilo que temos vindo a fazer e a importância que tem, por exemplo, não só a nutrição do ponto de vista biológico do corpo, mas também, por exemplo, a nutrição das emoções. Até que ponto o nutricionista no futuro não tem uma palavra a dizer sobre a nutrição de uma forma global daquilo que é entendido como ser humano. Desculpa, estava sem som. Obrigada. Realmente falaram ainda de um tópico importante, que também havia aqui algumas referências, que era a questão de este ato poder estar a limitar de alguma forma a profissão. Consideram que sim, ou acham que, como a Helena também, acabámos de falar um bocadinho sobre isto, não é? Mas em todo caso, acham que de alguma forma limita, ou antes pelo contrário, torna suficientemente abrangente, dando os pilares que devem ser dados, mas dando também toda a liberdade para que se possa desenvolver a nutrição nas mais diversas áreas. Acho que aqui, Helena, já percebi que eu não sei se mais alguma das colegas quer não sei, desapareceram-me daqui. Não sei se está tudo bem. Mas eu penso, e pronto, já dei o meu posicionamento em relação a isso. Penso que não, penso que o ato do nutricionista é extremamente abrangente. Aliás, se nós virmos, portanto, estes 3 pontos em que ele está subdividido, um deles fala exatamente mais em questões da promoção da saúde e do tratamento, do controle e tratamento da doença. E depois o outro, e os próprios termos que foram usados, penso que são muito precisos, muito concisos, e que são, além de adequados, são termos latos, não é? Que acabam por possibilitar realmente esta abertura de deixar outras tendências que possam vir a surgir no futuro e que possam ser incorporadas também na atuação do nutricionista. Como, por exemplo, depois quando falo da questão do planeamento, implementação, gestão, comunicação, inovação, segurança e sustentabilidade, dirigir a pessoas, grupos, organizações e comunidades. E penso, nós sabemos que cada uma destas palavras é um mundo, não é? Cada um destes termos que aqui aparece é um mundo, e não foi por acaso que ele foi lá colocado, foi efetivamente muito bem pensado. E quando nós estamos a falar, por exemplo, da questão da segurança e da sustentabilidade alimentar, nós sabemos que há outras questões que são muito pertinentes para o nutricionista a curto, médio prazo. Estamos a falar da questão da coesão social, da questão da responsabilidade social e de outras, e aquilo que virá a surgir nos próximos 20 anos, que ainda não sabemos muito bem do que é que se irá tratar, mas temos que perceber que se queremos que isso que aí vem passe ou possa também ser integrado no ato do nutricionista, ele não pode falar em tarefas, não pode ser ao nível da tarefa, porque aí sim, então é que estaríamos a torná-lo redutor em relação a quem somos e ao que fazemos. Claro, obrigada. Não sei se a Patrícia ou Raquel tem alguma coisa a acrescentar aqui. A única coisa que eu acho é que, efetivamente, como a doutora Helena Ávila disse muito bem, estas palavras foram muito bem escolhidas e, de facto, dão esta visão e esta amplitude, porque o nutricionista é uma profissão já com muito tempo, muitos destes atos eram efetivamente feitos e muitos haverão
para fazer e, portanto, eu acho que foi estratégico esta escolha de termos que são muito visionários e o que nós queremos é, se calhar, estar a replicar este webinar daqui a uns tempos, em que efetivamente não esteja só aqui alguém da nutrição clínica, da restauração da comunidade, mas sim esta amplitude de outras áreas onde o nutricionista, entretanto, vai ganhando terreno, porque cada vez somos mais, e esta questão, como a doutora Raquel disse, de algumas áreas que ela lançou aqui o repto, portanto espero bem que a curto prazo, num próximo webinar sobre esta temática, que haja a necessidade de debatermos esta temática e que não hajam só aqui 3 quadradinhos com estas 3 áreas, mas sim com outras áreas, porque fruto destes jovens todos e do número de estabelecimentos que neste momento formam profissionais de qualidade, nutricionistas, eu acho que seguramente iremos ter aqui muitos mais campos de ação e estou convicta, mais uma vez, com este positivismo, que isto será uma realidade a curto prazo. Obrigada. Se calhar. Não sei. Força, Raquel, sem problema. Eu ia citar a OCDE, que diz que nós, para enfrentarmos os desafios do século XXI, temos que aprender a fazer 2 coisas. Uma, a trabalhar em grupo, que nós continuamos sem saber, entre nós e com os outros, não é? Com os outros profissionais e as tais equipas multidisciplinares, num pensamento complexo. Porque normalmente pensamos todos em caixinhas. Eu sou nutricionista da escola, ou eu sou nutricionista da autarquia, ou sou nutricionista, não sei. Somos todos nutricionistas em primeiro lugar. Depois há uns que sabem muito mais sobre as diferentes áreas. Portanto, aprender a trabalhar em grupo entre nutricionistas. Eu sei que por norma estamos muito separados, mas termos essa capacidade de nos potenciar uns aos outros. E depois, acrescentando os outros profissionais, conseguimos ir, lá está, como a OCDE diz. O segundo aspecto é o desenvolvimento das competências socioemocionais. E isto acho que é fundamental para um profissional de saúde, particularmente um nutricionista, que depois tem a intervenção em algo que as pessoas aprendem a fazer todos os dias e em tenridade. De maneira que era isto, para realmente estarmos daqui a um ano a falar que, uau, que incrível, o que é que este documento, né, a mudança, o potencial que este documento fez, naquilo que já deveria existir, era isto, para enfrentarmos os desafios do futuro, estas coisas. Por amor de Deus, vamos aprender a trabalhar em grupo, entre nutricionistas e depois, que obviamente, ou em simultâneo, que é melhor, não é? Em simultâneo, com os outros profissionais, e isto, é, este desenvolvimento destas competências socioemocionais, porque antes de um profissional está a pessoa. Não é? Esta história de nós dividirmos o que é pessoa, o que é profissional, e então num profissional de saúde é complicado fazer isto, não é? Porque queremos acreditar que todos os profissionais de saúde estão em missão, ou pelo menos é assim que eu entendo, não é? Eu sou um profissional de saúde em todo o lado, não é? Desde que me levanto até que me deito, e isso tem que se reverter, ou deveria reverter, naquilo que é a população, os clientes, os utentes, a comunidade, para quem a gente trabalha. Obrigada. Obrigada. Vou passar ao Paulo, não sei se há mais alguma questão ainda, antes desse lado. Olá outra vez. Boa noite, Portugal. Sim, eu creio que é pertinente, pelo próprio desenvolvimento da conversa, pegando um bocadinho no que a Raquel estava a dizer agora, em relação ao trabalho em conjunto, nomeadamente com outros profissionais de saúde, mas também ao que a Helena Ávila e a Patrícia Almeida Nunes diziam sobre o facto de não podermos ir à tarefa, ao ponto, ao detalhe, e manter a mente e o documento aberto, mas uma das nossas participantes, ou um dos nossos participantes, eu confesso que não consigo, porque o nome me aparece truncado, não consigo dizer qual é o nome, mas é da Cruz. Olá, boa noite. Deixa-nos um caso aqui e coloca, e gostava de saber a opinião, e eu dirijo a pergunta, obviamente, à Patrícia Almeida Nunes, porque creio que ela poderá responder melhor do
qualquer outra das participantes. E a questão é a seguinte: num hospital em que enfermeiros e médicos tratam a nutrição entérica, sendo que o nutricionista apenas opinava na prescrição das fórmulas. Esta nossa participante diz que os nutricionistas deviam ser responsáveis pelo cálculo das necessidades nutricionais, mas que não era isso que se passava. E pergunta qual é a vossa opinião em relação a este assunto. Eu sei que é um assunto muito específico, mas creio que é muito ilustrativo do que estavam a falar há pouco, e a Patrícia tem de certeza experiência mais do que suficiente para dar uma opinião sobre o tema. É complexo porque cada caso é um caso e tem que se ver várias questões envolventes, nomeadamente a questão da organização e a cultura dessa mesma organização, e portanto para mim é óbvio que o nutricionista, enquanto elemento dessa equipa multidisciplinar, em equipa multidisciplinar é algo que tem que ser de alguma forma compartimentado. Nem sempre é fácil, mesmo no nosso centro hospitalar, dentro das várias equipas multidisciplinares, dos vários serviços de internamento, temos realidades às vezes um pouco distintas. O que é que eu posso dizer à colega ou ao colega? É para não desistir, estar presente, porque às vezes a nossa presença é o passo para dar o início, e é mesmo o passo aqui um bocadinho para dar o início. A nossa presença, estarmos presentes em reuniões que às vezes não se fala nada sobre alimentação, é de questões muito técnicas, muito doente, mas isso tem os seus frutos. Pelo menos um pouco a experiência que eu tenho na minha realidade hospitalar é que a nossa presença leva à necessidade e criar necessidade, e depois aproveitar algumas oportunidades que nos são dadas e não deixá-las escapar. Nem sempre, como eu digo, e cada organização tem as suas particularidades, tem muito a ver também com o número de nutricionistas na instituição, se esta, como eu digo, presença ou não, é uma presença articulada, é uma presença por chamada, mas acima de tudo é não desistir, persistir e estar sempre presente, porque são pequenos passos que vão ser dados, e claro, estou ao dispor que se a colega depois de uma forma mais particular quiser falar comigo sobre isso, que eu penso que não é agora aqui a temática, porque são se calhar questões um bocadinho dinâmicas da própria instituição, estou completamente ao dispor, mas como digo, a nossa realidade dentro do centro hospitalar é multivariada, locais onde corre perfeitamente bem, outros em que tem sido difícil, mas que temos conseguido chegar. Temos mais uma questão, e eu creio que esta, tanto a Raquel e provavelmente a Helena Ávila também poderão responder, aliás, qualquer uma das intervenientes, e a pergunta é de um participante anónimo, portanto aqui não tenho este problema com o nome, que é: com o ato do nutricionista os planos de emendas apenas serão válidos caso sejam, e eu aqui não sei que planos de emendas, presumo que podem ser escolares, não sei, apenas serão válidos caso sejam elaborados e assinados por um nutricionista? E eu não dirijo. Quem quiser responder, a Helena tem de certeza a resposta. Posso começar, não tem problema. Essa é uma questão mais ou menos como a nutrição entérica, parentérica, portanto, podemos estar aqui a falar de muitas questões. Podemos estar a falar aqui de muitos contextos e podemos estar a falar de muitas situações em que as coisas correm bem e menos bem. E efetivamente eu penso que este é um daqueles pontos em que no futuro será necessário desenvolver mais algum trabalho. Mas este trabalho deve ser desenvolvido para os diferentes públicos e para os diferentes contextos, porque parece-me que faça sentido que para alguns públicos e em alguns contextos os planos de emendas sejam digamos que da competência do nutricionista. Parece-me que noutras circunstâncias e noutros contextos não existe de todo, porque nós aqui podemos estar a falar de planos de emendas para a restauração pública, por exemplo, e aí, pelo menos no estado atual, não parece que devamos investir
o nosso esforço e o nosso empenho a começar a trabalhar por aí, quando há muitas outras áreas em que é necessário isso ser trabalhado. Ao nível, por exemplo, das instituições do terceiro setor, da segurança social, já existem manuais da qualidade que balizam isso de uma forma até bastante concreta, dizendo que sim, que o nutricionista deve ser o responsável pela elaboração desses planos de emendas. Mas, mais uma vez, mais do que por lei, por algo que é ditado, eu penso que é o papel e a competência do nutricionista que, aos poucos, deve fazer com que seja, na maior parte dos contextos e na maior parte das situações, com que seja solicitado ao nutricionista que seja da sua competência essa elaboração. Para isso, todos nós temos que trabalhar com bastante rigor científico, com bastante conhecimento de questões de produção local, de sustentabilidade alimentar, de capacidade de produção de refeições ao nível das unidades de alimentação coletiva, de equipamentos, de instalações. Portanto, aqui abarcar uma série de áreas do conhecimento, ou de sub-áreas do conhecimento, para depois sim podermos vir dizer que somos realmente aqueles profissionais com grande competência, porque não é suficiente ou não serão garantia de eficácia conhecimentos na área da alimentação e da nutrição, para passarmos a dizer que a competência é exclusivamente nossa. Portanto, eu penso que o caminho é esse, que ele está a ser trilhado, que é importante mais uma vez ganharmos consciência aqui de algumas questões. Porque é que isto ainda não passou a ser só para da competência dos nutricionistas? Penso que a questão não é essa. Penso é que os nutricionistas têm capacidade para passar a ser, os técnicos mais competentes para o fazerem, e o caminho é por aí, seguramente. Muito obrigado. Inês, do meu lado, eu despeço-me de todos, voltando a agradecer ao magnífico painel e pelas excelentes intervenções, agradecer muito a todos os que nos acompanharam esta noite. Lembrar-vos que todas as perguntas que, entretanto, vão surgir quando terminar este webinar vão poder ser respondidas pessoalmente no dia 25 de novembro. Eu não vou revelar já o local porque é mais ou menos surpresa, mas dia 25 de novembro são os Prémios Viver Saudável 2022. Com certeza os nossos palestrantes lá estarão. A Raquel estará de certeza, porque vai ter um testemunho para passar. Ela que foi premiada a Projeto do Ano em 2021. Vamos repetir os Prémios Viver Saudável. Muito brevemente vão todos poder inscrever-se e acompanhar-nos nessa que será, presumimos nós, e temos a certeza que sim, a grande noite da nutrição deste ano, 25 de novembro. Não se esqueçam. Boa noite, muito obrigado. Até breve.